André Fonte, como já disse, desembargador do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Doutor André, é uma honra tê-lo aqui mais uma vez na UCP, não é a primeira vez que o senhor pode palestrar para os nossos alunos, acho que é a primeira que fazemos de maneira remota, mas, enfim, eu passo então a palavra a Vossa Excelência para que você possa falar, então, também aí sobre esse tema. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite a todos. Eu também gostaria de iniciar a minha exposição com a mesma preocupação do Dr. Caio Mirabelli de fazer uma saudação, ainda que curta, à célebre e prestigiosa Universidade Católica de Petrópolis. Quero dizer a todos que a responsabilidade dessa instituição confessional vai muito além da noção de estudo. É uma instituição vocacionada para o humanismo, para iluminar as mentes e também dar rumo à juventude que procura o conhecimento e os estudos em suas instalações. E fico muito feliz que, sob a batuta do professor Maurício Guedes, esteja a nossa instituição. Eu não sei se divido a minha apresentação inicialmente em homenagem ao nosso presidente Luciano, a vice-presidente Ana Tereza, mas eu preciso realmente fazer uma saudação à UCP, mesmo que o evento seja associado à nossa querida Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro. Então, eu vou fazer uma homenagem à UCP dupla, não só ao nosso professor Maurício Guedes, professor, mas também ao presidente Marcelo Schaeffer, que, como petropolitano ilustre, nascido e criado em Petrópolis, proporcionou, junto com os demais cidadãos do município, após a minha insistente permanência na cidade, já que o meu único imóvel é em Petrópolis, o título honroso adotivo de cidadão petropolitano. Muitas cidades querem ou tiveram o título de cidade imperial, mas só uma ficou com o título, é Petrópolis. A minha cidade tem um título, Niterói, mas ninguém sabe disso. Se falarmos cidade imperial, falamos em Petrópolis. E nenhuma instituição talvez mereça tanto prestígio hoje quanto a nossa querida UCP, que falaria de maneira abreviada. Ao presidente Luciano Bandeira, eu quero fazer uma saudação toda especial, ainda que gaste alguns minutos. Eu tive a honra de conhecê-lo no período dificílimo que ele foi, que ele lidava com as prerrogativas da ordem, uma época difícil, e eu vi a atuação dele. A ordem, para mim, era prerrogativa, era o que mais, diria assim, emergia, o que era mais sensível aos advogados. Eu fui advogado muitos anos e não havia CNJ. Pior, não havia Luciano Bandeira naquela época. Então, eu sofri muito como advogado. Hoje, eu me sinto muito bem, converso com os advogados, troco ideias. Eu reconheço que nem sempre as decisões são aquelas que os advogados às vezes queriam, mas isso está fora do nosso controle. De qualquer maneira, eu quero dizer ao doutor Luciano Bandeira que eu tive a honra de conhecer grandes presidentes. Não vou citar nomes aqui, mas de todos eles, o mais próximo, o que de fato pode-se dizer é o da vizinhança, é o rosto que é mais familiar, o rosto, não é a celebridade distante de quase um semideus, é de um Deus presente, um vizinho, um amigo, e acho que a Ordem dos Advogados do Brasil tem hoje uma estrutura realmente digna
da sua função constitucional única. E não posso deixar de elogiá-lo pelo fato de ter mantido a condição do sexo masculino dele contraposta à do outro sexo, ao do sexo feminino. Ou seja, a decisão dele de ele, Luciano Bandeira, convidar e ter ao seu lado a vice-presidente Ana Tereza Basílio só mostra o grau de civilidade, de respeitabilidade, de evolução de um homem que merece aplauso a todos os momentos, a todos os instantes, e sempre que eu vejo, fico muito feliz no tribunal, quando eu o encontrava antes da pandemia. E mais do que isso, conseguiu angariar, selecionar uma estrutura que estava, diria assim, a precisar de movimento, e conseguiu também a aderência de nomes prestigiosos da advocacia, como o Dr. Marcelo Schaeffer. Eu o conheço há algum tempo. Ser presidente da OAB de Petrópolis não é fácil. É um lugar muito concorrido, os advogados são muito, diria assim, perceptivos, com um tirocínio todo especial. Não é fácil. O que me impressiona nele é essa paciência que o presidente Luciano Bandeira também tem. Esse jeito mais, diria assim, reflexivo, não passivo, reflexivo, na hora de ouvir e de tratar das questões com os membros da nossa Ordem de Advogados do Brasil. Eu fui emprestado à magistratura, mas nunca esqueci dos meus números de inscrição de estagiário e nem da OAB. Espero um dia poder novamente aplaudir o nosso presidente, em condição estiver, como um dia penso retornar à minha vida original, que é a de advogado. Não é nenhum anúncio, é só uma expectativa, certamente com a luz iluminadora do doutor Luciano Bandeira, quiçá em posições muito mais, diria assim, amplas, qualitativamente consideradas e quantitativamente também consideradas, em nosso querido Brasil. Queria, após essas saudações todas, pedir licença do Dr. Caio Mirabelli ainda para falar da doutora Kátia Rubinstein Tavares. Ser advogado criminalista não é fácil. Não é fácil. Eu advoguei na criminal. Não é fácil. E, às vezes, as pessoas fazem um comentário ou outro. Eu não tenho essa atitude de diria assim, pôr em segundo plano, menosprezar. Não. Nunca me tocou na alma o direito penal, exatamente porque eu sabia da profundidade, da dedicação que era exigida do profissional. Eu tinha outras áreas para atuar, e então, sempre que vejo um criminalista, eu tenho cuidado de ouvir, ainda que discorde, mas eu ouço, procuro não fugir das discussões e nunca me esquecer que ele está ali num compromisso mais do que profissional, um compromisso ético com a liberdade. Eu não nego isso, mas é difícil para o juiz também, para outros profissionais. Eu fui do Ministério Público, eu tive muito boa relação com os advogados, mesmo no Ministério Público. Então, eu sei da dificuldade que é para o advogado traduzir aquelas palavras do cliente para o juiz, uma linguagem quase de outro mundo, aquele sentimento que às vezes o réu tem e que nós nem sabemos o que traduzir, mas o advogado consegue dizer isso. É quase uma atitude divina. A deusa da justiça é para a justiça. Deveria haver uma deusa da advocacia, mas nós temos na advocacia não uma deusa hipotética, nós temos a própria advogada, que é a doutora Kátia Rubinstein Tavares, que é a pessoa que eu diria assim, na primeira impressão que eu tenho da advocacia criminal, certamente vem à mente o rosto dela. E o jeito dela falar calmo e tranquilo. Ao doutor Caio Mirabelli, eu saúdo ele aqui com todo respeito. Ele já começou no auge. É difícil falar do doutor Caio Mirabelli, porque ele não evoluiu. Ele já nasceu, como se dizia de Cícero, nasceu sabendo. É impressionante como ele consegue
como Herbert Spencer, aquele famoso filósofo, como outros filósofos e como juristas que parece que nasceram com a alma da inteligência e com o sentimento de justiça na mente, no coração e na ponta do dedo, na caneta, né? E doutor Genilton Castilho, meu grande amigo, eu faço registro aqui de agradecimento. Graças a ele, eu aprendi a conhecer melhor as pessoas nesse novo mundo que ele me ofereceu, o admirável novo mundo da cibernética. Fica aqui minha saudação. Bem, sei que gastei meu tempo, boa parte dele, com elogios, mas é que eu estou muito feliz de ver amigos. Perdoe-me se eu saí do profissionalismo e entrei no sentimentalismo melodramático. Mas eu queria dizer algo para os senhores que é muito importante para mim. Eu morava numa ilha, quando era pequeno, com menos de 1 quilômetro quadrado. Lá tinha franquista, republicano, espanhol, salazarista, não salazarista. Lá havia do brasileiros, havia PC, PCB, PCdoB, trabalhistas, trotskistas, posadistas. Eu acho que eu devo ter conhecido. A única pessoa que conheceu um posadista na vida foi eu. A Livros e Malimas, eu conheci posadistas. Tudo numa ilha pequena. Um lugar com uma efervescência política muito grande, né? Uma área industrial do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, e que me proporcionou muito reflexão. E eu lembro que eu recentemente fui questionado: você não participou do movimento político na capital? Sim, eu estava em Niterói. Lá era outro estado. Depois tornou-se com a União dos Estados. Eu era cineclubista, eu tinha um cineclube, fazia filmes e fazia discussões políticas, mas não tínhamos dinheiro para fazer isso. Não tínhamos, para operário, não éramos ricos. Ninguém era da Zona Sul, diria assim, com carro do ano, não tinha isso, como as pessoas que às vezes me falam. Assim, hoje em dia é outra coisa, naquela época não era assim. Não era assim. Não tinha de dar passagem para pegar o filme. Então, daquela época para cá, eu pude ver muitas coisas. E a minha repulsa à ditadura militar não é muito diferente da repulsa das agressões de certas organizações políticas de esquerda com os trabalhadores. Eu sou muito crítico das duas. E, a despeito de estarmos todos contra a ditadura, eu vi coisas lá contra trabalhadores que não eram só do governo. Então, tenho muita crítica a fazer e, portanto, eu integraria boa parte dessa experiência lamentável da minha exposição, chamando a atenção para uma discussão. A palavra cidadania. Eu começaria por ela. Nunca foi tão maltratada. Primeiro, porque hoje cidadania é sinônimo para muitos de nacionalidade. Não sei por quê, os termos são completamente diferentes. Eu acho que é um falso cognato. As pessoas pensam em inglês, pensam em italiano, e falam citizenship, cidadinança, e falam cidadania. Então, eu me corrigiram uma vez. Eu falei, você tem dupla nacionalidade? Não, tem dupla cidadania. Não, não. A nacionalidade é ser brasileiro, ser italiano, ser norte-americano. A cidadania é simplesmente um direito político que nem sempre coincide com o nacional. O português tem direitos políticos no Brasil e não é nacional. O português é cidadão, mas não é nacional. Então, essa discussão é a inicial. Em segundo lugar, os movimentos sociais no Brasil lutaram muito e com razão para a inclusão social. E essa noção de cidadania, no sentido dos direitos sociais, cresceu tanto que ela ficou inflada e hoje substitui a noção de cidadania clássica, que é o direito de participação política, transformando-a em direito à inclusão social. Então, quando se fala nas supostas minorias, que no Brasil não são minorias, a mulher não é minoria no Brasil, embora seja citado assim, a população negra brasileira é citada como minoria, mas, na verdade, isso não é algo
que nós possamos dizer assim, de maneira muito técnica, a esse respeito. Então, a expressão cidadania, até por uma questão mesmo de atualidade, ela assume um papel diverso daquele original, no sentido de participação política. Mas eu gostaria de invocá-la neste momento, até porque ela nunca foi tão necessária. Então, eu rejeito aqui a confusão da cidadania com a nacionalidade. São coisas distintas. Eu sou brasileiro, é minha nacionalidade. Eu sou cidadão porque eu voto, tenho meu título de eleitor registrado, nunca deixei de votar. Reclamo, já fiz protestos, também é minha cidadania. A cidadania não é só votar, é também protestar, ajuizar a ação civil pública por causa do meu título de eleitor. Isso é ser cidadão. A questão da inclusão social talvez seja o maior problema que nós enfrentemos hoje no nosso país. Ela é mais grave do que nós imaginamos. E não é apropriando-se de um termo análogo, que, de modo claro, não é inerente a ela, que ela será engrandecida. Ela é e será a principal questão. Mas eu não preciso me valer de termos que não são dela para atribuir a ela um valor maior. Não preciso chamar de ninguém de rei para dizer que é uma pessoa, uma grande pessoa. Antigamente, todo mundo era doutor, para engrandecer, mas não precisava. Ali eu mesmo, na universidade, os lugares, me chamam de André Fontes. Por quê? Porque eu sou nasci André Fontes. André Ricardo Cruz Fontes. Não precisa chamar de mais nada, porque é o que eu sou. Eu nasci assim e vou morrer assim. Aí o tribunal até me chamou a atenção. Não pode, tem que usar o termo por causa do regimento interno. Eu mudei. Mas ele tem a impressão que nós todos nos engrandecemos com a nossa própria criação, com o nosso próprio ser. Não precisamos de nenhum apetrecho, nenhum petrecho que nos dignifique mais do que nós mesmos. E, portanto, a ideia de cidadania, de participação política, é mais do que tudo neste momento. Chama a atenção, entretanto, que se a cidadania está relacionada à política, está, por sua vez, associada à ideia de poder. Nós precisamos tomar o poder para que a rua seja calçada, a Previdência cumpra a sua função, para que haja escolas públicas, para que haja hospitais. Então, nós precisamos participar com o voto e, muitas vezes, até com a eleição. Isso é a cidadania que nós queremos. Pois bem, normalmente, ninguém consegue fazer isso sozinho. E aí as teorias políticas clássicas dizem assim, olha, não é um problema civilizatório pessoas se unirem, o presidente da ordem, Luciano Bandeira, a vice-presidente Ana Teresa Basílio, o presidente da ordem de Petrópolis, Marcelo Scheffer, não são eles, nessas horas, figuras individualizadas que alcançaram o poder. Eles se juntaram as mãos. É uma união. E isso é o que se faz na busca da mudança da nossa realidade social e política, a união de esforços. Pois bem, isso é teoria dos partidos políticos, é teoria das organizações políticas, mas ela não é fruto da civilização. Ela é fruto do instinto humano. Desde a época mais remota do ser humano, o ser humano se uniu ao outro para caçar, se uniu ao outro para pescar, se uniu ao outro para ter uma família. Então, é do instinto humano unir-se para buscar a melhoria da realidade na qual nós nos encontramos, por exemplo. Portanto, não é monopólio de ninguém, de teorias, de organizações políticas, de pessoas, o nosso destino político
e o nosso próprio destino existencial. Nós é que fazemos isso. Só que essa busca nem sempre coincide com os vários integrantes do grupo que pretende fazer as mudanças. Nós temos, numa visão assim bem grosseira, dois grandes, diria assim, pontos de referência. Um é a liberdade e o outro é a inclusão social. E, de algum momento, nós lutamos por liberdade ou por inclusão social. Queremos saúde, educação gratuita para todos, que o Estado proporcionando. Essa é a ideia de inclusão social que nós queremos. Integrando todos aqueles que até então ficaram de fora. Os menos favorecidos economicamente, as vítimas dos piores preconceitos do Brasil, seja por orientação sexual, seja pela cor da pele, seja por algum defeito que pela hora do parto, ou por nascimento, ou por genética, tem no seu corpo. Todos eles reclamaram a inclusão social. Então nós temos essas duas forças que precisariam ser unidas e nem sempre andam unidas, porque sempre na balança uma pesa mais do que a outra, que é a liberdade. Queremos ter liberdade de ter a nossa vida, a nossa privacidade, amar quem queremos, casarmos com quem queremos, namorarmos com quem queremos, trabalharmos onde queremos, e ao mesmo tempo queremos essa inclusão. Essa luta é uma luta antiga. E aí nós enfrentamos alguns problemas práticos, porque para que os grupos se unam, geralmente essas diferenças, liberdade e inclusão social, são muito grandes. E a forma como isso tem sido feito é por essas tendências modernas que nós vimos atualmente na atual eleição dos Estados Unidos da América e vimos também aqui no Brasil. Saímos de um governo autodeclarado para a inclusão social e o governo autodeclarado para a liberdade. Embora ambos falem de liberdade e ambos falam de inclusão social, a diferença de um e outro é muito marcante em alguns aspectos. E essas diferenças são tão características que, às vezes, aquele que era defensor da liberdade não é em algum momento. E aquele que é defensor da inclusão social também não é em algum momento. Então, nem sempre essa ideia de liberdade e de inclusão social está associada a partido, a movimento político, a grupos sociais, a pessoas. Então, vejam, essa é a primeira grande divisão que nós temos no mundo atual. Há uma preocupação muito grande em não deixarmos ninguém para trás. E o brasileiro é solidário. O brasileiro é solidário. Uma cena de violência contra uma criança, uma cena de violência contra uma mulher, uma cena de violência contra alguém impossibilitado de se locomover, uma cena de violência contra um homem, por meio de vários homens, que se quiser, também não é bem visto pelo brasileiro. Nós temos sentimentos. Somos capazes de fazer coisas inimagináveis, apesar de sermos violentos na nossa vida cotidiana. É o Brasil que nós construímos e que eu tenho muita confiança que nós melhoraremos todos os dias com o nosso esforço, com o nosso trabalho. Mas o mundo inteiro está, diria assim, a carecer e, além de tudo, a exigir essa mesma liberdade que se faz pela forma da nudez, pelo uso de todos os livros sem censura, pela informação aberta e também pela inclusão social. Queremos que haja saúde para todos, queremos que haja educação para todos, queremos que haja uma remuneração boa para todos. E, antigamente, o problema referencial
era a ideia de escassez clássica dos economistas, uma comida para todos. Mas hoje, nossos modelos, nossos paradigmas se alteraram muito. Com essa capacidade de reprodução das coisas, eu não sei se é a escassez ou se é a capacidade de reproduzirmos ou de transformarmos seria a nossa, diria assim, grande referência das atuações. O fato é que as eleições municipais recentes também marcaram bem uma reação do povo brasileiro que sempre foi criticado por não saber votar, sempre foi um povo questionado na sua suposta incapacidade. Mas eu acredito muito nas pessoas, no sofrimento das pessoas, que eu ouço, converso, troco ideias, quando saio à rua, desde da moça do supermercado até o moço que me pede dinheiro, ele já sabe para pagar o almoço dele quando eu vou almoçar na rua, já me espera às vezes lá, eu pergunto a ele como é que está a vida, ele, não está boa, ontem eu não almocei, o senhor não apareceu por aqui, eu não almocei. Falei para ele, ontem também não almocei, que estava trabalhando. Mas essas ideias de inclusão, que não são apenas de incorporar riquezas, mas de participar daquilo que a fortuna da vida civilizatória moderna oferece, e não é só comida, é também acesso à informação, ter o seu telefone celular. Eu mesmo já vi vários dos chamados, entre aspas, mendigos, com o telefone à mão. E não eram telefones aleatoriamente entregues a ele, eram telefones certamente que eles usavam para outros fins, falar com os familiares ou coisa parecida. Pois bem, há uma tendência moderna a que dois grupos, diria assim, de ideias associem, às vezes aleatoriamente ou às vezes deliberadamente, as pessoas para a formação do momento democrático de cada país e a realização da cidadania. O problema é que a democracia não favorece continuidade. Se um partido só está no poder 5 eleições seguidas, 10 eleições seguidas, alguma coisa está errada. Não há nenhuma democracia que favoreça a permanência de um único partido ad eterno. Isso não é democracia. E nem república se a pessoa só é substituída quando morre. Também isso não é república. A cidadania exigiria mais do que a presença de um pater família na presidência da República, um homem que teria poderes absolutos, e de um partido com poderes, diria assim, quase totalitários. Não digo nem falar o Estado, o partido mandando em tudo e em todos. Então, essa luta de liberdade e inclusão pode, em algum momento, traduzir-se em encontros com partidos ou com candidatos. Mas nem sempre isso acontece. Alguns até declaram, eu sou partidário de inclusão social, mas na hora de trabalhar, não vota nesse sentido, não trabalha nesse sentido. É o homem do dictum, mas não é do factum. Ou seja, fala, mas não faz. E aí há muitas bandeiras dizendo, minha bandeira é de cor tal, então eu sou dessa natureza. Mas, na prática nós vimos que nem sempre é assim. Eu tenho acompanhado os processos eleitorais de vários países. Alguns muito me chamam a atenção. Estados Unidos, Alemanha, Israel, Itália, França, Portugal e Espanha. Gosto muito de conhecer os sistemas desses países. Eu gosto muito do sistema partidário israelense. Acho que eles são mais autênticos. Tenho acompanhado a história dos partidos com muita atenção e cuidado. Sei que os brasileiros acham o máximo o sistema norte-americano, do Partido Democrata e do Partido Republicano. Sei que o Brasil acompanha com muita atenção o que ocorre nos Estados Unidos, nem mesmo porque é a maior economia do mundo, mas por adesão aos presidentes. É muito comum brasileiro, é muito comum, e eu estive nos Estados Unidos e vi isso, ser favorável a um candidato na presidência dos Estados Unidos, em detrimento de outro.
gosto do presidente dos Estados Unidos tal, não gosto do presidente dos Estados Unidos tal. É muito frequente nós ouvirmos hoje isso. Vemos no nosso WhatsApp crítica a um presidente e aplausos a outro, mas não são presidentes brasileiros, são presidentes norte-americanos. Pois bem, aonde queremos chegar com essas conclusões? O que nós queremos? Bem, o que eu acredito, primeiramente, é que nós temos algumas instituições solidificadas no Brasil. Acredito que nós tivemos grandes realizações, grandes experiências, grandes feitos. Não somos bastantes. Nós precisamos das futuras gerações para aperfeiçoar o que foi criado. Eu acredito nisso. Acho que nós chegaremos cada vez melhor ao nosso bem-estar tão desejado. Mas acredito que isso passa por algumas missões nossas. Primeiramente, a Ordem dos Advogados do Brasil é uma das grandes instituições que precisam se manter firmes na sua atuação de vigilância e da defesa dos direitos em geral. As universidades, a formação das pessoas, a formação técnica, na formação teórica das pessoas, os partidos com a sua missão de organizar grupos e lutar pelo poder. E nós, nos nossos debates, a trocar ideias para aperfeiçoar nossas próprias convicções. O fato é que a nossa democracia não vai impedir nunca que haja sempre dois grupos. E eu convivi numa época com um grupo, uma ilha pequenininha, com menos de 1 quilômetro quadrado, com pessoas de posições radicalmente opostas. Quando eu me aprofundava na leitura, eu via que nem sempre era o que diziam para mim. Quando eu me aprofundava nas coisas, eu via que aquele ditado, nós gostamos de quem não conhecemos, é importante, porque ele nos ilumina posições e ideias. Eu acredito que jamais deixará de existir ação e reação na política. Bastou um partido, um presidente, tomar o poder por uma eleição, que se formará imediatamente um grupo de oposição. Então eu digo, essa é a democracia. Esse embate, essa tensão, essa perspectiva bilateral de sim e não, isso é democracia. O controle que se faz, as disputas que se faz. E eu vi na leitura que acompanhei de muitas pessoas, alguns dos políticos mais importantes, eu tive leituras e mais leituras sobre alguns deles, e vi como eram insultados pessoalmente, até por membros históricos, respeitados pelo mundo inteiro, do próprio partido político. Eu me lembro quando eu li todas as obras que consegui ler sobre Shimon Peres. Quando eu falo Shimon Peres para um grupo de amigos meus, da comunidade judaica, fazem cara feia para mim. Aí fala, você ainda gosta de Shimon Peres? Eu digo que Shimon Peres era um grande gênio. Não, não era. Era sim. Era sim. E aí eu faço menção às críticas injustas que fizeram com ele. A Adolfo Soares, na Espanha. Adolfo Soares, com Z. A Mário Soares, em Portugal. E outros grandes políticos. Aqui no Brasil, eu quero chamar a atenção, não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, já passei pelo Covid, estou barrando os 60 anos, não estou na fase de ficar escondendo ideias malucas, eu prefiro falar o que o coração diz. Sou um fã do presidente Kubitschek.
Quando eu falo isso, alguns colegas meus de infância que são militares ficam zangados comigo. Outros ficam zangados por várias razões, mas eu não conheço quem não tenha dito que tenha sido feliz no período que ele presidiu o Brasil. E uma das características dele, eu acho que era reconhecer essa bilateralidade de pontos de vista. Isso não aconteceu no governo atual do nosso Brasil querido, e também não aconteceu no governo dos Estados Unidos, onde a ideia de oposição foi vista quase como um insulto à autoridade presente. Mas quero crer que nenhum dirigente cuja história eu tenha lido não tenha sido combatido intensamente pela oposição, mas que foi capaz de dialogar, mesmo sofrendo críticas pesadíssimas, enfrentar por argumentos cada um dos pontos que foram levados como crítica. O que me preocupa na democracia é a ausência de debate ou a repulsa ao debate. O que me preocupa na democracia é a apologia ao totalitarismo, é a apologia à ditadura, é a apologia à falta de direitos, à falta de justiça, falta de inclusão social, falta de liberdade. Isso é preocupante. E nós não devemos jamais esquecer, olvidar que o Brasil, como a Espanha, como Portugal, a Alemanha, o Japão, tiveram na democracia o seu braço civil nos níveis inimagináveis. A economia desses países, do Japão, da Alemanha, no Estado democrático, a Alemanha só foi democrática após o fim do nazismo, nunca havia democracia na Alemanha até então, nem no Japão. Só depois de terem perdido a guerra, a Segunda Guerra Mundial. E são países que a democracia fortaleceu o povo, a economia, e mesmo sendo nações democráticas, os seus militares, ciosos da democracia, são mais poderosos que todos os militares que esses países tiveram. Eu, então, sou apaixonado pela cidadania, apaixonado pela democracia, apaixonado pela república. Eu sou apaixonado pela nossa capacidade de gerar e produzir coisas aqui no Brasil. Eu sou totalmente otimista. Eu sempre acho que vai dar certo. Estou convencido de que, sem embates críticos, brigas, quem conhece a política de Israel sabe que os políticos se insultam. E não adianta dizer que não insultam, porque eu li. E não foi um livro só, não, foram vários. A minha biblioteca sobre política israelense é muito grande. E os insultos vêm de dentro, não vêm só de fora. E eu percebi, com a minha formação individual, que sem esses insultos, o crescimento individual, às vezes, não se formava. Sem essas críticas internas, não se formavam. É por isso que os norte-americanos dizem com razão: ninguém que não seja casado pode ser presidente da República. Porque se não tiver em casa alguém que... A única pessoa que pode questionar o presidente da República de maneira incondicional é a família. A mulher, os filhos, a mãe, o pai, o sogro, a sogra, dizer: você está errado. Ele dizer: tá bom. Ninguém mais, um partido não consegue, a imprensa não consegue. É por isso, então, que a família é fundamental, ao mesmo tempo que haja democracia e embate, questionamentos. E eu acredito muito no povo brasileiro. Como defendi como presidente, para concluir minha exposição, os direitos da população negra do Brasil, que tem, da minha maneira, meio de livros, trabalhos, atitudes, ações concretas. Defendi o direito da população LGBT por meio de atos normativos, práticas, atos concretos. Defendi grupos religiosos. Sou terminantemente contra qualquer ingerência do Estado à religião. Acho até que o Estado tem que ser mais comedido
em época de pandemia, com questões religiosas, como muitas igrejas foram invadidas por forças governamentais e fechadas, supostamente por conta do Covid, pareceu-me isso uma agressão, já que a Constituição não tutela nenhuma forma de agressão à religião. Olha que eu não sou religioso, mas eu não me conformo saber que a igreja foi invadida e fechada, ao invés de ser educadamente convidada a fazer isso aqui. Aliás, a Constituição não dá poderes a nenhuma instituição para fazer isso, e muito menos a Covid daria esse poder. Apaixonado que sou pela ideia de Brasil, cidadania, república e todas as instituições públicas do nosso país, eu quero dizer a todos que, neste momento, o meu ideal de justiça é a UCP, que fez e proporcionou, nesta ocasião, personalidades tão ilustres que pudessem, neste momento, estar ao meu lado e que eu possa ouvir. E, portanto, deixo aqui o meu abraço afetuoso e digo a todos, muito obrigado pela oportunidade e, mais do que tudo, pela UCP continuar ser a gigante que nós todos sempre observamos, imaginamos e queremos. Muito obrigado.